tudo bem com vocês? Eu sou a professora Mariana e hoje eu irei falar sobre as zonas climáticas ou térmicas da Terra, assim como de algumas mudanças climáticas. Então, para a gente saber o que são zonas climáticas ou térmicas, a gente precisa lembrar de algumas linhas imaginárias do nosso planeta, tá? Que eu já falei na sala, mas aqui a gente vai recordar. A primeira linha imaginária é essa daqui, ó, onde eu estou passando o dedo. Ela é chamada de linha do Equador, vocês lembram? Mais em cima, nós temos o Trópico de Câncer, onde eu estou passando o dedo. Ó. A gente tem outra linha imaginária. Embaixo, nós temos o Trópico de Capricórnio, onde eu também passei o dedo, ok? Aqui, ó, Trópico de Capricórnio. Aqui em cima, nós vamos ter o quê? O Círculo Polar Ártico e embaixo o Círculo Polar Antártico, tá certo? Então, essas são as linhas imaginárias do nosso planeta. Eu vou deixar a imagem aqui, ó, para vocês verem melhor as linhas imaginárias, porque aqui, né, é pequenininho, presencialmente dá para ver melhor, tá certo? Então, bora lá. Aí, agora vocês me perguntam, tá bom, Mariana, eu lembrei dessas linhas imaginárias. E o que são zonas térmicas? Então, eu já mostrei a vocês o que são linhas imaginárias. Agora, a gente vai saber o que são zonas térmicas ou climáticas, tá? Olhem aqui do lado. Vocês percebem que o trópico, no caso, a zona tropical da Terra, está entre a linha do Equador e o Trópico de Câncer e a linha do Equador e o Trópico de Capricórnio. É essa área central que é a zona climática, no caso, tropical. Já a zona climática temperada norte vai ser essa zona mais, digamos, com temperaturas amenas, mais frias, tá certo? Que é a zona temperada norte do nosso planeta. A zona temperada sul é essa aqui de baixo. Nessa zona temperada sul também se tem climas mais amenos, temperaturas mais baixas, vegetação mais rasteira, tá certo? Essa zona do meio, no caso tropical, é onde se tem vegetações maiores, onde se tem uma temperatura maior, porque é onde o sol incide mais. E já a zona polar ártica, que é a de cima, é onde se tem gelo, realmente, tá certo? Onde as temperaturas são muito baixas. E a zona, no caso, polar antártica, que é a de baixo, é onde também tem gelo. Então, vocês observando aqui, conseguem perceber todas as zonas climáticas ou térmicas da Terra, tá certo? Vou resumir agora. A do meio, que é entre o Trópico de Câncer e a linha do Equador, e o Trópico de Capricórnio e a linha do Equador, se chama zona tropical, onde se tem altas temperaturas, onde se tem vegetação muito grande devido à umidade e às temperaturas também elevadas, tá? No caso, é onde nós moramos. A gente tem também a zona temperada norte, que no caso é onde tem climas mais amenos, onde a temperatura é mais fria, tá certo? E a gente tem a zona temperada sul, que é onde a gente tem climas também mais amenos, porém é no sul. E por fim, resumindo, nós vamos ter a zona polar ártica, que é em cima, e a zona polar antártica, que é embaixo, como vocês podem ver, onde se tem temperaturas mais baixas, onde se tem gelo. Lembrando, o meio, que no caso é a zona tropical, se tem uma alta temperatura, porque é onde o sol incide mais, tá certo? Ó, a Terra ela não fica mais ou menos assim, ó, o sol vai incidir mais aqui, ó, nas áreas tropicais, entre os trópicos, tá certo? No caso, entre o Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio. Entenderam agora? Essas são as zonas térmicas ou climáticas da Terra. Como eu já disse, eu também irei falar a vocês sobre as mudanças climáticas da Terra, tá certo? Eu coloquei um slide aqui para mostrar alguns dados também para vocês. Então, as mudanças climáticas, elas são, sem dúvidas, os maiores desafios da sociedade atual, tá certo? Isso por quê? Porque as mudanças climáticas podem trazer problemas para a vida humana, mas também para toda vida existente no planeta. Mas, afinal, o que são mudanças climáticas e quais são as suas causas?
Mudanças climáticas são alterações provocadas nos padrões climáticos, ou seja, são mudanças provocadas nos nossos climas, tá certo? E essas mudanças são ocasionadas por ações humanas muitas vezes, né? Quando nós deixamos de cuidar do nosso planeta, quando se joga muito dióxido de carbono na atmosfera, né, através dos carros, através das indústrias, vai ocasionar o derretimento das calotas polares, vai ocasionar, no caso, problemas com a nossa camada de ozônio, que é a camada que nos protege, e isso sim vai trazer mudanças climáticas. Porém, as mudanças climáticas, elas podem ser naturais, ou seja, ocasionadas naturalmente, mas elas também podem ser antrópicas, né, que são ocasionadas pelo homem, como eu já falei. Eu vou diferenciar para vocês aqui, através do meu slide, para vocês terem essa noção. Então, as causas naturais. A incidência solar. A radiação solar, ela pode ser diferente em determinados períodos, tá certo? No caso, é natural, isso vai ocorrer. Causas antrópicas. Queima de combustíveis fósseis, o que emite à atmosfera gases do efeito estufa. Então, essa queima é ocasionada pelo homem. Aí a causa natural, a órbita da Terra. O planeta sofre variações em sua órbita segundo os movimentos que realiza, o que faz ele receber mais ou menos radiação solar. Então, isso é uma causa natural, né? O planeta, ele vai receber mais ou menos radiação, dependendo do período, como eu falei. E a causa antrópica é a seguinte: aumento do desmatamento, ou seja, da retirada da cobertura vegetal. Isso também vai trazer diversos problemas para a nossa sociedade, e isso quem faz é o homem. O próximo, né? O fenômeno El Niño e El Niña, que vocês, eu acho que estavam cansados de ouvir falar na TV. Isso é um fenômeno natural, tá certo? Que são causados pela alteração de temperatura no Oceano Pacífico, por exemplo. Então, essa alteração de temperatura vai ocasionar no El Niño e na La Niña, né? Como a gente fala em espanhol. E já as causas, no caso, humanas, né? Os problemas humanos, seria a emissão de gases poluentes pelas indústrias e pelos automóveis, né? Onde eles vão ocasionar piora desses efeitos naturais. Atividades vulcânicas, que é uma causa natural, né? Os vulcões podem sim entrar em erupção dependendo do período, e isso é uma causa natural. Às vezes o homem ele não influencia nisso. Já a poluição do solo e dos recursos hídricos causa desequilíbrio ambiental, e quem faz isso também é o ser humano, é o homem, tá bem? Então essas são algumas causas naturais e causas antrópicas, no caso dessas mudanças climáticas. Quando o clima começou a mudar? As mudanças climáticas, elas começaram mais ou menos há cerca de 150 anos, tá certo? Onde a temperatura ela começou a aumentar. Eu também acho que vocês escutam sempre na TV, né? A temperatura do planeta ela está aumentando, está assim, tá certo? E isso principalmente após a Revolução Industrial. A Revolução Industrial trouxe novas máquinas, trouxe a queima do carvão, posteriormente a queima do petróleo, e isso afeta a nossa atmosfera, né? Por quê? Porque joga gases prejudiciais a ela. Então, isso vai trazer problemas tanto para o nosso planeta como para nós seres humanos. Então, a Revolução Industrial foi, digamos que, o começo das mudanças mais severas. Tá? Anteriormente a ela já tinha, mas foi a partir dela que realmente teve mudanças mais severas no nosso clima. Tá certo? Então, vamos lá. Existe um órgão que é o IPCC, que é o painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, onde ele faz avaliações sobre essas mudanças, onde acontecem essas principais mudanças e o porquê. Aí ele cria formulários explicando e tudo mais, tá certo? E mostra que a nossa temperatura ela variou muito nos últimos anos, né? Ela está realmente aumentando. Então, ela busca criar acordos entre os países, né? Para que esses países eles poluam menos, joguem menos dióxido de carbono na atmosfera, no caso, realmente polua menos o nosso planeta, tá bom? Então, existem alguns efeitos dessas mudanças climáticas, né? Como o efeito estufa e também tem-se o aquecimento global. Então, o efeito estufa é um efeito natural. Ele é ocasionado pela natureza e ele serve realmente para manter a vida na Terra. Por quê? Se não existisse o efeito estufa, a Terra iria ficar ou muito fria
ou muito quente. O efeito de estufa consegue deixar a temperatura média para que a gente consiga viver. Então, se não existe esse efeito de estufa, com certeza a gente também não existiria. E com isso, o ser humano ele acaba alterando esse efeito, colocando mais gases na atmosfera, gases prejudiciais, e esse efeito de estufa ele acaba ficando desregulado, podendo sim aumentar a temperatura no planeta ou em alguns locais diminuir bastante, tá certo? Vocês devem se perguntar o que fazer para diminuir essas mudanças climáticas. Alguns órgãos, né, como a ONU mesmo, e outras instituições já se juntaram, já fizeram protocolos para diminuir a quantidade, tá certo, de gases que são jogados à atmosfera, principalmente pelos países ricos. Tá certo? Mas isso é um grande problema, porque os países não querem diminuir os gases que emitem à atmosfera, tá? Mas até hoje há assim essa luta, o protocolo de Kyoto, há conferências, Rio+10 e Rio+20, tá certo? Então, há sim essas lutas em busca da melhora do nosso planeta. Há controvérsias, né, onde algumas pessoas não acreditam que existem os problemas ambientais e que esses problemas ambientais seriam cíclicos e que uma hora iria passar, tá? Mas comprovadamente a gente sabe que existem sim esses problemas e que podem trazer ainda mais para nós seres humanos e para o nosso planeta como um todo. Então é isso. Um grande abraço. Qualquer dúvida vocês podem me procurar, tá certo? Tchau, tchau.